Muito bem. A gente, antes de entrar aqui nas polêmicas e nas propostas, a gente vai abordar três assuntos que estão quentes no momento hoje na internet, com repercussão de vídeos, inclusive. Um deles foi uma declaração do Lula na convenção do PSB, que oficializou o vice-presidente Geraldo Alckmin como candidato novamente a vice na chapa que disputa a reeleição. O Lula falou que atendeu um telefonema de um companheiro dele de Caraguatatuba, que tinha sido internado, que tem problema no coração, e que tinha ficado deitado esperando enquanto se investigava se o plano de saúde dele dava conta do pagamento. E aí o Lula disse que acionou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para resolver a situação do amigo dele, que acabou sendo levado ali para ser operado num hospital. Vamos rodar esse vídeo, que eu quero saber aqui a opinião do pré-candidato do Partido Missão, e ele já pode abordar essa questão da área da saúde, quais são as suas propostas nesse campo tão importante para o país. Pode rodar. As pessoas são mais ricas, sabe? Eles têm um plano médico melhor e eles vão me hospital melhor. Eu, como sou presidente, eu nem preciso pagar, eu sou presidente, eu vou em qualquer lugar, me recebem. Ninguém manda eu ficar na fila. Essa semana me ligou um companheiro de Caraguatatuba. Ele teve um problema no coração, ele foi internado. Estava no hospital de Caraguatatuba, ou Ubatuba, não sei, Caraguá, tá? E aí ele não estava fazendo o tratamento porque o plano de saúde dele estava sendo investigado para saber se o plano dele dava conta de pagamento. Ô Cid, não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver se ia pagar? Não, mas ele ficou deitado esperando. O Padilha conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital para operar. Muito bem, tá aí. O Lula, esse vídeo repercutiu bastante nas redes sociais, muitas críticas foram feitas por ele estar beneficiando diretamente um amigo e não tratando do problema geral da população. Eu estava vendo a repercussão política, por exemplo, a deputada federal Rosângela Moro escreveu o seguinte: enquanto isso, a menina de Jaguará do Sul e tantas outras pessoas estão ficando sem tratamento. Liga para a AGU, Lula, que é a Advocacia Geral da União. Pede para atender a todos que estão precisando de tratamento. Qual é a sua abordagem? O que chama a sua atenção nesse episódio? O que o senhor candidato faria diferente, inclusive, para resolver esses problemas de demora de atendimento e tratamento hospitalar? Primeira coisa, a mistura do público e do privado que o Lula faz, ele faz desde aquele primeiro momento, quando ele venceu a eleição em 2002, aí ele assume, ele bota aquela estrela vermelha no Palácio, acho que foi um dos momentos mais emblemáticos em que ele misturava o público com o privado ali. E vindo do Lula, honestamente, eu não esperava nada muito diferente, pedir um favor ali pra ajudar um companheiro. O que eu acho engraçado, que acho que a melhor parte ali, é o rosto de uma pessoa como a Tabata Amaral, que se vende como uma figura da nova política, novas práticas, ela é moderna, e ela tá ali concordando com a prática patrimonialista do presidente, abaixando a cabeça, achando super bacana a história. O que denota isso, né? Nesses joguinhos de poder, as práticas mais bizarras e arcaicas, elas vão sendo mantidas, mesmo com gente que se considera como moderno. Agora, falando do caso dele, o caso dele é muito ilustrativo do grande problema de saúde no Brasil. O grande problema de saúde no Brasil é um problema de acesso. As pessoas não conseguem ter acesso a exames, acesso a consultas, acesso a atendimento e, no final, acesso à cirurgia na velocidade que precisa. O problema do SUS, se você for fazer uma pesquisa de cabo a rabo com os usuários, é um problema de acesso. Então, o fato das pessoas falarem, eu tô muito na fila, eu não consegui achar um médico, eu não consegui a consulta, é porque toda a organização do SUS, ela é caótica. E por mais que seja um sistema que eu acho que dá para alterar, e dado que a centralidade dele, que é um modelo único e centralizado, ela tem vamos dizer, um elemento positivo capaz de ser organizado, a primeira coisa a se fazer é acabar com o caos do acesso. E o que é o caos? Você não tem um prontuário único. Então, como você não tem um prontuário único, você não consegue medir o que aquela pessoa precisa. Você não tem uma pessoa acompanhando o atendimento dela desde o início. Então, a gente paga um monte de agente de saúde da estratégia de saúde familiar, só que você não tem a obrigatoriedade daquela pessoa que vai fazer a consulta dela ou ter o acompanhamento dela numa doença a ter, vamos dizer, um agente de saúde que vai acompanhar todos os passos. Você também pode ir fazer um exame ou num hospital ou numa policlínica ou tentar ir atrás de uma UBS. Ou seja, é caótico, você não tem um fluxo. O que a gente precisa fazer é racionalizar o fluxo de entrada no SUS, que hoje não é racionalizado. Você tem equipamentos, você tem um investimento hoje, mas você não consegue organizar esse fluxo de processos. E por quê? Uma das razões, e aí isso vai chegar muito no Lula, é o fato de que você politiza isso, porque a venda de favores, por exemplo, para você ultrapassar uma fila no SUS, para você colocar alguém, é uma das coisas que vereadores e deputados fazem em todo o Brasil, especialmente nos lugares mais pobres. Então, essa racionalização e a instituição de um prontuário único é justamente para a gente colocar o acesso, que é o problema que o Lula relatou ali, como a base de um bom funcionamento do Sistema Único de Saúde.
Tem algum exemplo aqui de São Paulo, já que São Paulo vai centralizar essa disputa novamente de Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, que o senhor possa trazer para a área de saúde, para o seu governo? Um exemplo, não especificamente essa questão do acesso, porque isso é uma questão federal para resolver, mas em termos de articulação, você tem realmente as cidades polo com hospitais e hospitais especializados. São Paulo conseguiu fazer a distribuição do modelo do SUS mais bem feito do que outras regiões do Brasil. Isso tem um mérito, e eu acho que esse mérito ele pode ser utilizado em outras regiões. Também houve parcerias público-privadas envolvendo hospitais como Einstein e como o Sírio, que administram hospitais públicos e eles são bastante funcionais, apresentam um índice de resolução bem acima da média. Acho que são 2 exemplos daqui que a gente pode puxar para o resto do país. Muito bem, então indo aqui para o segundo vídeo que está rendendo muita discussão nas redes sociais, foi o comentário que Eduardo Bolsonaro fez lá nos Estados Unidos a respeito de uma declaração do Kim Kataguiri. Me parece, inclusive, que foi uma declaração do Kim Kataguiri numa entrevista que eu participei, mas a pergunta não era sobre isso, mas o Kim Kataguiri abordou o tema do desgaste do Flávio Bolsonaro em razão de alguns escândalos e falou das notícias que têm sido vinculadas na imprensa sobre um vídeo que teria resultado em crise no casamento do Flávio Bolsonaro com a sua esposa, a Fernanda Bolsonaro, e que já haveria uma estratégia de campanha pré-definida para reagir à eventual divulgação desse vídeo. E o Eduardo Bolsonaro ficou bastante irritado com esse comentário e falou em dar porrada, foi isso mesmo? Vamos assistir ao vídeo, produção. Vi o Alan ficar 3 anos sem ver os filhos, eu não consigo imaginar ficar tanto tempo assim. Porque a gente é velho, a gente... A gente é velho, a gente segura a onda, né? Mas quando passa a condenação, quando passa as viagens internacionais, tem que tomar um monte de precaução com o Interpol, ver advogado, é caro pra caralho. E você vai pra viagem, você chega no local e, sei lá, você vai ser preso. E aí você pergunta, né, caralho, por que eu tô fazendo isso tudo? Podendo deixar os meus moleques em casa sem... sem poder ver o pai. Um monte de gente ferrada aí do Rio de Janeiro, meu pai fudido. E, enfim. E aí tem que lidar ainda com os filhos da puta de direita que fica achando que a gente tá querendo se dar bem na vida. Não quer botar o Flávio porque é da família. Vai lá então, irmão. Se candidata aí pra você ver. Não, eu sou limpinho, não vai dar nada não. É mesmo? Se candidata aí que eu quero ver. Se candidata. Do Flávio estavam falando que aparecia vídeo dele comendo russa, depois era comendo ucraniana, depois era comendo não sei quem, aí tá o Kim Kataguiri dando risada. Ninguém reparou pra olhar a Fernanda, a esposa do Flávio, que estão destruindo uma família, e os caras nem aí, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e dando risada. Ainda vou voltar no Brasil, dá vontade de pegar de porrada esses moleques. Mas enfim, estão brincando com o Brasil, estão achando que estão numa normalidade democrática, não, em 2030 vai ter outra eleição, em 2034 vai ter outra eleição. E a gente aqui só querendo o quê? É ajeitar o Brasil para meter o pé da política. Para ter uma vida minimamente tranquila, né? Onde a gente... Tá aí o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos se referindo ao pessoal do MBL, agora Partido Missão, especificamente ao deputado federal Kim Kataguiri, que participou hoje cedo, além da notícia, comandado aqui pelo Paulo Matias, na Matias TV, já deu uma resposta para o Eduardo Bolsonaro, mas eu queria ouvir o senhor, candidato. Esse pranto, inclusive, do Eduardo, comove o senhor? Comovente, um cara que está recebendo todos os investimentos possíveis para entrar na indústria cinematográfica lá nos Estados Unidos, vivendo naquela casa humilde que ele vive, rodando a Casa Branca todas as vezes possível, visitando o presidente da República dos Estados Unidos. Esse cara tá vivendo um drama enorme. Quando eu vi ele indo assistir jogos de futebol americano, indo lá para rodeios, toda a dor, você podia sentir pela câmera a dor no rosto dele, da esposa dele. E aí ele vai e faz, ele tá reclamando, tá chorando. Eu não consigo ficar sendo irônico com uma palhaçada, é uma patifaria. Ele primeiro disse que ele tá só querendo lutar pelo Brasil, né, e aí depois sair da política. Pô, eu entendi, Eduardo, o seu lutar pelo Brasil redundou em tarifaço. Recentemente ele disse que a coisa mais importante de colocar o Flávio como candidato era para ele poder voltar ao Brasil. Ou seja, eles não conseguem esconder que a grande disposição deles é apenas a defesa dos interesses personalíssimos da própria família. E isso já foi percebido por todo mundo. Eles perderam a liderança dentro do próprio bolsonarismo. Basta ver a própria Michelle, porque eles são tão, mas tão egoístas,
que ninguém consegue mais aturar. Eu fui visitar setores ao redor do país, e empresariado também, que foi bolsonarista por algum momento. E esses setores já avisaram, não tem jeito, esses caras são os seres mais egoístas que existem, eles vão botar tudo a perder para apoiar esse Flávio Bolsonaro, que esse Flávio Bolsonaro sabe que vai perder a eleição, mas dane-se, para eles o Lula fica, porque para eles isso é apenas um negócio de curto prazo. É um negócio de curto prazo, é dinheirinho no bolso, igual eles fizeram lá com o Vorcaro, e jogo que segue. Aí essas ameaças que ele fez aí, ele nem, foi o que quem disse, ele nem, vem pro Brasil fazer, porque ele não vem pro Brasil, é um baita de um assustado, vem pro Brasil fazer ameaça, é que a real mesmo, é que ele ama estar nos Estados Unidos. Ele é um deslumbrado, ele gosta de ficar circulando com o segundo escalão da Casa Branca, o Trump deu bom dia, o Trump sabe meu nome. Então, pra ele é uma coisa meio... Pra ele é um deslumbrado. O Eduardo Bolsonaro é um... Desculpa o que eu vou falar aqui. É um caipira na pior acepção do termo. Entendeu? É um deslumbrado. Aí mexeu com o Chico Graziano, que ele se diz caipira aqui, não é nem lógico, que ninguém chame pejorativamente. O caipira. Muito bem, então depois dessa resposta sobre o segundo vídeo que está gerando muita controvérsia nas redes sociais, a gente parte para o terceiro, que é mais específico sobre a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada, em que o Renan Santos aparece com 7,8% na terceira posição. E o analista Pedro Doria, numa participação num programa na internet, ele fez uma análise de que os rapazes do MBL descobriram uma maneira de manipular a pesquisa Atlas. Vamos ver exatamente como ele explicou isso. Tem o vídeo, produção, pode rodar. Mas é aquela coisa do MBL, né? Eles fazem política como moleques. E a maneira de fazer deles é trapacear, é criar situações e eles descobriram uma maneira através da qual eles conseguem manipular a Atlas. Renan Santos, ele falou ali de grupos de Discord, de algoritmo, enfim, deu uma explicação técnica, não vou reproduzir aqui, mas ela está disponível aí nas redes sociais para quem quiser acompanhar esse debate. O que o senhor tem para responder, para explicar? Existe algum tipo de movimento dentro do Partido Missão, do MBL, para, vamos dizer assim, buscar ser o entrevistado na pesquisa Atlas ou algo nesse sentido? É bem ridícula a acusação dele, eu assisti ali, eu tentei entender. Primeiro, ele vai gaguejando, ele vai balbuciando e ele só faz um exercício de vontade. Olha, eles são moleques, e moleques são trapaceiros, e eles trapaceiam na pesquisa Atlas. Ok, prove. Assim, a gente já tá no momento, a gente tá indo pro período eleitoral, quer fazer uma acusação? Faça, prove, por favor, prove. Outra pesquisa, Real Time Big Data, me deu 9%. 9%. Então eu também tô fraudando a Real Time Big Data. Qual outra pesquisa que eu tô fraudando? A Quest, que eu sou super crítico, eu aumentei demais o segundo turno, foi o que me deu o melhor resultado no segundo turno. Fraudei também o segundo turno da Quest. Só não fraudo a dele, que eu sempre apareço assim, sei lá, empatado com a candidata da UP, que é um instituto que, meu barbante, que ele faz divulgação de pesquisa. Eu acho isso meio ridículo. Pedro Doria, prove, vá na justiça eleitoral e acabe conosco, acabe com a minha candidatura. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.